Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um desenho no Photoshop, dessa vez uma águia dourada, né? Então, como você pode ver, eu tirei uma foto da internet para ter como base para fazer o meu desenho. Como foram quase 3 horas, eu coloquei o vídeo aqui em velocidade rápida e na medida que o desenho for progredindo, eu vou explicando passo a passo. Então, primeiro eu sempre começo assim, com um rascunho mesmo, um esboço bem clarinho. E a minha preocupação no início é pegar o formato do desenho, tá? É a preocupação principal, o formato, a forma do desenho. Uma vez que eu consigo atingir uma forma parecida, semelhante, eu começo a trabalhar nesse esboço, tá? Então o esboço ele começa a ficar mais trabalhado, mais com cara de desenho mesmo, tá? Então é como se eu estivesse trabalhando com um lápis grafite ou então de repente uma caneta preta. Eu começo com uma cor única e eu vou trabalhando apenas com uma cor, de preferência uma cor escura, um preto ou de repente, né, um marrom escuro, tá? Bom, uma vez que eu já tenho esse esboço mais trabalhado, tá? Eu começo pouco a pouco a aplicar em cima do esboço uma cor de leve, com uma opacidade baixa. Eu começo a aplicar a cor, pegando ali com o conta-gotas a cor do objeto que eu estou desenhando, né? Ou de repente, olhando mesmo, eu consigo identificar a cor. Basicamente, até aqui eu só utilizo o pincel do Photoshop, o pincel esfumaçado, que me dá um traçado mais suave. Como eu desenho com o mouse, não vai sair um traçado bonito, bem feito. Então eu venho ali com a mãozinha, que é a ferramenta que eu estou utilizando agora, que é o Smooth Tool, para eu remodelar o meu traçado e a minha pintura, tá? Então é como se eu estivesse brincando ali com uma massinha. Eu começo a remodelar, a puxar, repuxar, tá? Mais ou menos isso, tá? Então, para eu fazer os detalhes, eu vario muito o tamanho do pincel, tá? O tipo, basicamente 90% das vezes eu utilizo o mesmo tipo, que é o pincel esfumaçado, mas o tamanho eu vario muito para aplicar os detalhes, tá? Então uma área maior eu já pego um pincel com uma ponta mais grossa, já aquelas áreas detalhadas, tá? Eu já diminuo ali a ponta do pincel para um pincel fino, tá? Então eu também vario também a opacidade, mas eu procuro trabalhar com opacidades baixas, tá? Uma cor, né, uma intensidade baixa de cor, porque isso permite que eu erre, né, o traçado, por mais que não fique bonito, ele vai estar clarinho, vai dar para eu acertar. E é sempre assim, eu vou pincelando com o pincel e depois eu vou com, né, o Smooth Tool e eu começo a remodelar o que eu estou fazendo, tá? Então, basicamente, são as duas ferramentas que eu mais utilizo, o pincel para fazer o traçado e a coloração, e depois eu venho com o Smooth Tool e começo a puxar e repuxar para ficar do jeito que eu quero, tá? Bom, eu procuro também sempre ir evoluindo no desenho, não ficar ali sempre apegado a uma parte só do desenho, né? Isso fica cansativo, então eu procuro sempre trabalhar o desenho visando o geral, tá? Então uma vez que eu já tenho o desenho bem encaminhado, aí sim eu começo a trabalhar nos detalhes do desenho, que é o que eu estou fazendo agora, trabalhando ali no topo, né? Alterando a ponta, né? Buscando detalhes, tá? Com a ponta, alterando a ponta do pincel e também trabalhando com a opacidade, opacidades baixas, tá? Então eu começo a aplicar os detalhes e com o Smooth Tool eu vou acertando o traçado. Nessa parte do olho é o mesmo sistema. O primeiro passo, tá? Eu busco a forma do olho, né? Acertar o formato do olho da águia. Uma vez que eu consigo atingir o formato que eu quero, um formato semelhante, aí eu já começo a trabalhar na cor do olho, buscar uma cor ali semelhante à cor que eu estou visualizando, tá? E para finalizar, né, uma vez que eu já tenho o olho colorido, eu finalizo com a sombra e a luz, que é o que vai dar o detalhe, né? O detalhe final ao desenho é a sombra e a luz, tá? Isso seria, vamos dizer assim, né, num parâmetro geral, tá? A sombra e a luz é o que dá ali aquele toque final. E logo abaixo do olho, né, eu começo a utilizar já um pincel menor, né, para fazer os detalhes, e eu também utilizo às vezes a borracha, tá? Então, para ir cortando o meu traçado para obter detalhes, e sempre com o Smooth Tool, a mãozinha, para remodelar o que eu estou fazendo, remodelar a cor, remodelar o traçado para ficar do jeito que eu quero, tá? Bom, o detalhe aqui do bico, é interessante você notar na foto que a cor, ela varia do bico da águia. Na verdade é uma mistura de cor, tá? Então são vários tons ali de cinza, chega até o preto, né? Então aquele cinza meio azulado ali, e nas partes de luz onde o sol bate, aquele cinza quase que branco, tá? Então isso é importante você notar no desenho, essa variação de cor, porque isso faz toda a diferença também, não fica aquela cor chapada, aquela cor única, tá?
Bom, então uma vez que eu já tenho o desenho, né, muito bem encaminhado, eu já começo a trabalhar nos detalhes, né, nos detalhes mais minuciosos, né, por exemplo ali naquela linha que fica no meio da pena da águia, né, aquela linha. E por último, depois que eu já tenho o desenho todo detalhado, eu utilizo o Dodge Tool, essa ferramenta que eu estou utilizando para dar o brilho, né, o Dodge Tool, abaixo ali da mãozinha, tá? Abaixo do Smooth Tool é o Dodge Tool, para realçar o brilho, né, da minha águia, tá? E para eu também realçar a sombra, na mesma opção que eu tenho ali o Dodge Tool, eu tenho a mãozinha que é fechada, e essa mãozinha fechada, ela é o Burn Tool, né? Para eu fazer, na verdade, a sombra. Então o Burn Tool eu vou realçar a sombra. Então, recapitulando, o Dodge Tool é para você realçar o brilho, e a sombra, essa mãozinha que eu estou utilizando aí, né, é o Burn Tool, tá, para você realçar a sombra. Então esse é o detalhe final, tá? Recapitulando todo o desenho. Primeiro eu busco o formato, depois eu procuro aplicar a cor no desenho, depois eu começo a aplicar os detalhes mais minuciosos, e por último, para finalizar o desenho, eu começo a aplicar os detalhes de sombra e luz, que é o que vai dar aquele toque final, tá? Vai dar o volume ao desenho, a sombra e a luz é o que vai passar aquele aspecto, né, de desenho realista, tudo isso. E para finalizar, eu estou fazendo aqui o fundo, sempre olhando para a imagem de referência, né, buscando a imagem de referência para eu poder copiar ali pelo menos um fundo parecido, sempre alternando ali o tamanho do pincel que eu estou utilizando, né, a opacidade da cor também é muito importante. Então tá aí o desenho finalizado. Eu usei pouquíssimas ferramentas para fazer o desenho, basicamente um tipo só de pincel, o Smooth Tool, alguns acabamentos em borracha e também, né, para dar o brilho e a sombra, o Dodge Tool e o Burn Tool, tá certo? Provando que você não precisa de muita coisa para desenhar no computador. Basicamente o que você vai precisar é um computador, né, o Photoshop e logicamente um mouse, tá certo? Bom, só isso. Se interessou pelo conteúdo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu contato de WhatsApp. Você pode se inscrever na minha lista de transmissão, onde eu vou estar passando dicas, tutoriais e também auxiliando as pessoas que querem aprender a desenhar, tanto à mão quanto no computador. Ou então entre em contato com a nossa página do Facebook, CCO, Centro de Cursos Online, deixe uma mensagem inbox no privado que eu vou ter o maior prazer em auxiliá-lo em todas as questões relacionadas a desenho. Muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.